Oi gente, aqui é a Desse, esse aqui é o Louca dos Livros e hoje é dia de Alma Gêmea Literária. Será que eu encontrei hoje? Os convidados de hoje são muito especiais porque eles são um casal maravilhoso desse booktube. E eles se chamam Gláucia e Mikael, do canal Alegria Literária. A gente quebrou a cabecinha pra ver como a gente ia fazer o Alma Gêmea. Na verdade, como a Gláucia mesmo vai falar pra vocês daqui a pouco, ela sabia que eu e ela não ia bater. Mas a gente pensou, a Alegria Literária são os dois juntos. Então, eles resolveram escolher pra alguns vídeos. Vocês vão ver aí. Se apresentem. E agora que a gente agradece o convite ou é no final do vídeo? Sei lá. Segue o baile, segue o baile. Nós vamos indicar 10 livros preferidos, no nosso caso, né, como somos dois, em comum, porque nós temos gostos completamente distintos. Quando a Dessa nos convidou, eu pensei na hora, eu falei, gente, é óbvio que não vai dar Alma Gêmea, porque eu e a Dessa somos como água e óleo, questão de gostos literários, né? Porém, assim, a Glaucia é um pouco eclética e lê bastante coisa do meu gênero e até curto. Então eu falei assim, Glaucia, vamos focar um pouco no meu gênero. Eu pego alguns do seu também que eu gostei muito, que os livros que eu gostei muito, eu acho que seria mais o perfil da Dessa, porque os que eu não gostei também. Mas enfim, a gente pegou essa pilhinha aqui de 10 livros. Livros que amamos em comum. Gente, nós indicamos de todo o coração e vamos mostrar pra vocês. E no final do vídeo descobrir se o casal aqui deu Alma Gêmea com a Dessa. E agora que estão devidamente apresentados, vamos ver se eles são minha alma gêmea literária. Começamos com o Código de Atlântida. Esse aqui foi o primeiro livro que eu comprei de ficção. Charles Brockhaus. Faz muito tempo que eu também fiz essa leitura e não lembro mais tantas coisas. Mas ele tem um perfil de leitura como os livros do Dan Brown. Ele é muito parecido. O Mikael tá falando porque eu li vários livros do Dan Brown, gosto muito dos livros dele, então eu comparei, eu senti bastante semelhança. Não, mas eu assisti os filmes, então assim, a gente verdade. segue aquela ideia do Dan Aquele Brown. padrão. Então esse livro vai apresentar o mito da cidade de Atlântida e nessa história eles encontraram vestígios dessa cidade desaparecida. Então nós vamos tentar descobrir se realmente é ela, se não é, e você só vai descobrindo no final do livro. E o final ainda te deixa com a cabeça assim. A cidade é uma cidade super avançada, com tecnologias super avançadas, né? Que ela é assim que é Atlântida, é assim que as pessoas acreditam que é Atlântida. E enfim, leiam pra vocês conhecerem essa história. Muito bom. Código de Atlântida eu não conhecia, nunca tinha ouvido falar. E aí, com os livros que eu nunca ouvi falar, que eu nunca li, eu não posso dar notas altas, porque eu não li. Eu posso dar no máximo 5%, que é quando eu fico super interessada para ler o livro. Então, de 1 a 5%, dependendo do meu interesse de ler aquele livro ou não. E, no caso de livros que eu já li, pelo menos 5% até 10%, né? Já que eu não expliquei antes, vou explicar aqui durante o primeiro livro. E eu nunca ouvi falar de Código de Atlântida, mas sabendo que vocês dois gostam, eu já me interesso. E aí, sabendo que é estilo Dan Brown, que é um livro ágil e tal, e que o final te deixa com a cabeça em pânico, gosto muito disso, então eu vou dar 5%. Um livro que ela comprou e depois eu falei assim, mano, por que eu não li isso aqui ainda? E depois eu vim a ler, que foi a teoria de tudo. Da Jane Hawking. Na verdade, a Jane ela era esposa do Stephen Hawking. Mesmo após a separação dele, ela tem um carinho, tem um afinco com ele. E ela escreveu toda a vida dele, todo o relacionamento deles, como é que foi que o Stephen recebeu o diagnóstico da doença, que né, a probabilidade de vida dele era somente 2 anos. Ele ia morrer jovem. Pra quem não sabe, o cientista não está mais aí, né, com a gente, que ele morreu recentemente. Enfim, ele viveu por muitos anos e a gente acompanha a história dele. Esse livro aqui também tem um filme, que é a teoria de tudo. Inclusive essa capa aqui é referente ao filme. Vale super a pena. Quem atuou Stephen foi o mesmo autor que fez Os Animais Fantásticos. Eu não tenho o nome dele, deixa eu ver se Eu também não aqui. sei. Ah, mas ele fez um monte de filme, acho que a Garota da Marquesa. Fez Os Miseráveis, fez vários livros, é bem famoso. O cara atuou muito bem, gente. Né, a Desse, vocês poderiam gostar da história dele, né? Baseado em fatos reais. A teoria de tudo, eu vi o filme. Eu gostei muito desse filme. Então, só aí já vai 5%. Me deu vontade de dar mais por cento, só porque eu já sei toda a história? Me deu. Mas não posso, né? Não li, então ficou nos 5%. Como que tá? Alma Gêmea 100% até agora? Tá indo aí, já estamos curiosos. Ainda falta outro livro, vamos ver. E aí? Se deu até aqui, daqui pra frente vai melhorar. Não. Depois desse daqui. Esse aqui a gente ficou na dúvida também. Mas O Morro dos Ventos Vivantes, da Emily Brontë. Esse daqui é um livro que eu li também quando que eu tava começando com a leitura.
um clássico. Ele é 2017. É verdade, ele é um mês depois que eu. Na verdade, o meu foi releitura. E foi muito interessante conhecer essa história aqui. É um livro assim, que a gente não pega muito afeto pelos personagens principais, pelos protagonistas. São dois babacas, mas enfim, né? A gente... A gente atura. O cara, ele é apaixonado pela Catherine, só que tem muitos fatores que impedem que eles... Fiquem juntos. Principalmente a criação do Radcliffe, né? Que Sim. influencia na personalidade dele. Isso, e depois, futuramente, tá dando um reflexo aqui. As pessoas desacreditam disso, dele, com o casal, e ele volta pra poder... Se vingar. Enfim, o cara é intragável, impossível você gostar dele. A Catherine também é chata pra caramba, tá? Mas é uma história que, por mais que todos os personagens sejam chatos, você gosta do livro, você gosta da história. É. Aí você fala, que raio de história vai dar? Porque todo mundo se odeia, todo mundo ignorante, todo mundo escroto. Então você quer ler e quer saber o que vai dar. Tem várias adaptações, eu assisti só uma, mas eu acho que é um livro que o povo ama ou o povo odeia. Mas é um livro que, pra mim, acho que pra Miquel também foi bem fluido, eu não senti dificuldade, apesar dele ser um clássico. O que eu senti dificuldade foi que essa letra minúsculo aqui. A minha edição é bem apertadinha. Aquela edição lá de... 15 minutos pra ler uma página. O livro favorito de Bela Eduardo, acho que muita gente tem essa edição que comprou pra causa de Crepúsculo, né? Essa foi engraçada. Essa foi engraçada, que o Mikael achando que podia dar ruim aqui, né? Mas eu sim já li Morro dos Ventos Vivantes, eu li faz muito pouco tempo, 2 meses. E eu amei. E eu concordo super com vocês, eu concordo super com a Gláucia. Falando que é todo mundo ignorante e escroto, e eu super concordo, e mesmo assim a gente ama. E eu dou 10% aqui. Segue o baile. Segue o baile. Agora sim, Dê, tá ficando um pouco mais perto Tá do que você esquentando. gosta. Ó, esse livro. Eu venero este livro, essa história, né, Miquel? Donnie Darko. Faltam 28 dias, 14... 28 dias. 6 horas, 14 minutos. Eu esqueci tudo isso daí, esses dados. Quando eu li o livro, eu sabia de cor. Aqueles nerds que sabem falar tudo de cor. É verdade, porque já faz tempo que você leu. 2008. Esse livro aqui não é necessariamente uma história linear, assim, é uma história que foi baseada no enredo do filme. Então, o livro foi baseado no filme. Mesmo assim, eu conheci essa história através do livro, depois assisti o filme. E foi, assim, fantástico conhecer, não entender merda nenhuma quando terminei de ler o livro. Não, nem o filme. Depois a gente teve que pesquisar alguns vídeos pra tentar entender, porque ele é confuso, ela tem muitos segredos por trás. Aqui conta tudo, como é que foi o processo de criação do filme, da história, as ideias que eles tiveram, e o filme teve muita baixa renda pra ser construído. Mas mesmo assim, quando você vê, você fica tão imerso na história que você tá nem aí pra baixa renda. O coelhão, assim, você vê que fala, nossa, parece aquelas fantasias de Halloween mal feita, não é verdade? Aceitável. Quando você pega e encontra pessoas fantasiadas na vida real, não é como se eu estivesse dando um traje do Batman de $50 mil. E pra quem não conhece o Donnie Darko, conta a história de um adolescente chamado Donnie Darko. E ele sofre de um transtorno, tá? Vou deixar pra vocês, se vocês for ler ou assistir. Acerca desse transtorno, é tudo um pouco confuso, ele tem uma visão que o mundo vai acabar em 28 dias, 6 horas, 42 minutos e 12 segundos. E ele tenta alertar todo mundo e o povo nem aí. Aí ele começa a correr atrás sozinho, contra o tempo, pra tentar salvar. Então fica esse mistério a história toda. E no filme é interessante, porque tem alguns efeitos visuais, assim, e você acaba entrando na onda do Donnie. E você não sabe se é verdade aquilo, por causa do transtorno dele, ou se é tudo a cabeça dele. No final, a sua cabeça explode, gente. Gente, eu tenho Donnie Darko ali. Eu acho que dá pra enxergar ele aqui do lado de Rex, que a gente vai falar daqui a pouco. E eu não li, eu só vi o filme. Outro que me deu muita vontade de dar 10% aqui, porque eu amo o filme, amo muito. Então eu não tenho dúvidas. Mas como eu ainda não li, eu vou ter que dar 5%. Mas esse aqui é um 5% que talvez vire 10% no futuro. Então a gente deixa aí, no ar. O Flores para Algernon. Ai, gente. O queridinho de 2020, Glaucia? Queridinho, vocês não sabem como que a gente ama esse livro. Então, a gente leu esse livro, também assistiu um drama. O drama é japonês, né? A gente assistiu um drama também referente a essa história aqui, então foi muito legal acompanhar uma versão um pouco diferente disso daqui. Então, do que trata essa história, Glaucia? Vai, você tem mais... Nós vamos conhecer a história do Charlie. Ele tem o QI de uma criança de 6 anos. Aqui no livro, nós vamos acompanhar ele, já tá com 32, 33 anos, por aí. Só que o QI dele é de uma criança. Então ele sofreu a vida inteira. A mãe dele abandonou ele. O pai dele até se esforçava por ele, mas mesmo assim, devido a essa particularidade dele, ele sofreu muito a vida inteira dele. E surgiu uma oportunidade dele passar por uma experiência pra aumentar o QI e ficar muito inteligente. Tem toda uma contextualização de como que ele se vê, de como que ele se acha antes de ele passar por essa experiência e do que o força a passar e a aceitar esse processo, esse procedimento. Exatamente. E ele passa por esse medicamento, ele toma essa medicação, né? Medicação e uma operação que ele fazia, né?
Sim, sim, ele se torna super, mega inteligente. Vai se desenvolvendo. E é muito interessante você acompanhar o desenvolvimento da inteligência dele. Antes, ele tinha esse QI e depois vai se desenvolvendo. Só que o conflito é que a inteligência dele vai desenvolvendo muito rápido e a inteligência emocional dele não. Então vai ter conflitos que a gente pode definir como conflitos humanos. É muito massa você acompanhar isso, muito massa você acompanhar essa história. Algernon é um rato, o rato que foi o primeiro experimento. Mas é isso. Vamos lá não, Glaucia. Deve estar cansado aí já. Ah, mas nós temos que apresentar pra ela se ela ainda não leu. Pra ela e pra vocês que estão nos assistindo. E aí, tá dando? 50%? 50%, pelo menos? Não. Pelo menos 50% dos 50% aqui? Não, pelo menos, sei lá, 10, 20%. Acho que vai chegar nesse 5%. Se der acima de 25%, vai estar um louco. Flores para Algernon é um livro muito de derreter o coração. Muito. É óbvio que esse eu ia dar 10%, não tenham dúvidas disso. Bom, esse daqui, vamos ver, porque eu acho que as DLX estão em andamento, que é o Conde de Monte Cristo, elas estão lendo, mas eu creio que eles vão gostar. É um livro que dificilmente as pessoas não gostam, viu? Quando elas leram Miseráveis, né, é um pouco assim, mais denso. Esse aqui é bem mais dinâmico. Bem mais fluido, não tem muita enrolação. Não é um Victor Hugo da vida, gente, não é. Conde de Monte Cristo, do Alexandre Dumas. O Edmond Dantes, que é o personagem principal dessa história, ele passa muitos anos preso. Eu não lembro a quantidade de anos, não vou me arriscar a falar aqui, falar besteira. Eu falei 19 num vídeo, eu sempre confundo, eu acho que 19 é o cara dos Miseráveis, então eu vou ficar quieta. É porque como eu li um perto do outro, eu sempre confundo. Aí a moça falou, mas não foi isso não. Tá. Aí eu falei, então esquece. Duas pessoas aí que ficaram presas, né, injustamente, tanto ele quanto o Jean Valjean. Só que o Jean Valjean, quando ele sai, ele tenta fugir Edmundo, ainda. né? O Jean Valjean, ele ainda, né, ele tenta restabelecer sua vida e esquecer aquele passado. O Edmund não, o Edmund, ele quer vingança, ele quer ver o caos, ele quer ver o circuito a fogo. Ele guardou uma mágoa profunda no coração e não quer saber, quer se vingar todo mundo. Vai dizer que você não ficaria também com uma... Ficaria, gente. Então, ele tem a oportunidade, porque enquanto ele estava na prisão, e após ele sair da prisão, ele consegue ter uma fortuna considerável. Muito considerável. E ele retorna e ninguém o reconhece, né? Ele retorna pra cidade dele. E o que ele perdeu, né? Enquanto ele estava fora? Ele perdeu o amor da sua vida, ele perdeu o seu pai, perdeu... Tudo, os amigos, tudo. Por conta de 3 pessoas que fizeram uma aposta meio que indecorosa e acusaram ele de bonapartismo, seria isso? Eu acho que sim. Ideais políticos, tá? Coisa que ele não tava nem metido, colocaram ele em política e ele acabou indo preso por causa disso. O que vai dar essa história? Não tem que ler pra saber. Vai dar certo a vingança dele, ele vai conseguir recuperar tudo que ele perdeu. Só que esse aqui é um livro que entra muitos personagens, assim, então às vezes em alguns momentos você vai ficar, ai meu Deus, quem que é esse? Eu tô perdido, parece que eu tô numa multidão, não sei quem é quem, mas você se acha, tá? Não, é muito bom. Conde de Monte Cristo, como a Glau falou, eu estou lendo neste momento, então eu também não posso dar 10% ainda. Por enquanto ele é 5, óbvio que eu tenho interesse, eu estou lendo ele no momento. Eu mal comecei, mas até agora eu tô gostando muito e muita gente que eu conheço diz que eu vou amar. Então eu estou com as expectativas lá no alto e achando que elas vão ser realmente batidas. Então é mais um livro que é 5% agora, mas podia ser 10%. Vamos então pro próximo. Isso aqui, né? Isso aqui não vai dar. Mas isso aqui vai dar. É possível. Eu não lembro se ela leu, mas... Isso aqui vai dar. Aí tinha coisa. Eu fiquei em dúvida entre este e Misery, que é os meus 2 preferidos do Stephen King. A gente realmente precisa falar sobre esse livro, sobre essa história? Não, eu acho que não precisa falar, não. Só vamos apresentar. Acho que quem não conhece a história do palhaço que come criancinhas, né? né? Mas eu trouxe o It por causa do filme, que eu gostei muito. Eu não assisti o filme do Misery ainda, mas assim, gostei bastante do It. It, Stephen King, pelo amor de Deus. Esse é um 10% merecidíssimo, que eu daria 15% se pudesse. Não posso, mas é um dos meus favoritos da vida e eu amo muito esse livro também. Então, 10%. Inclusive, Glau, eu amo Misery. Muito! Esse aqui, eu acho que nós falamos num vídeo pra Dessa, como extra de indicação, né? Uhum. Eu acho que foi como extra. Mas esse aqui é um dos melhores livros que eu já li, indicado pelo Miquel, gente. Eu tô postergando a leitura do 3º, porque o 4º não foi publicado no Brasil, e eu tô com medo de cacete. Bom, quando você lê o 3º, você vai ficar assim, ó. Velho, como que editora não publica o 4º livro? Exatamente. Por isso que eu não li ainda, porque eu não quero passar por esse sentimento. Bom, essa história aqui... Ciclo das Trevas do Não Peter vejo muitas pessoas falando. Eu vejo pessoas falando, mas não vejo tantas pessoas falando. Ninguém falando. Acho que é porque a gente leu fora da hype dele também. Mas né? mesmo assim, a hype dele... Talvez seja por isso que publicado. Enfim, aqui a gente conhece um mundo muito diferente. Sei lá, ele é uma fantasia dark, mas completamente diferente de tudo que eu já li. O que é diferente? A gente tem aí um ambiente, vamos falar assim, abre aspas, medieval.
tá? Porque a gente tem aquela ausência de tecnologia e ao mesmo tempo a gente tem um passado tecnologicamente avançado em magia, só que esse passado é desconhecido. E em todas as noites, seres se levantam da terra, das sombras, para poder atormentar, para poder matar. Que é os Terraitas. Acometer a terra de mal, de ódio e de tudo que é possível eles fazerem. Literalmente. É como se fosse besouro, sabe? Eles brotam do chão e matam qualquer ser humano que vê pela frente. Então, todo entardecer as pessoas têm que se fincar em suas casas, se proteger e rezar. E à luz do dia, eles voltam pra terra. Tem vários tipos de terraitas. Tem terraitas da água, tem terraitas da areia, tem terraitas das árvores, da do madeira. fogo, e por aí vai. Tem vários tipos de demônio diferentes, e cada um tem uma função diferente, habita uma região diferente, né? A região que ele se adapta melhor. A única forma que as pessoas têm de se proteger contra esses terraitas são desenhos. Eu não sei o termo correto, desenhos, né? Eles têm alguns símbolos né? nas casas, pintados, no chão, num lugar, no outro. E toda vez que acontece desse símbolo estar rasurado, danificado com o tempo, o local sucumbe. Então, eles têm que ficar sempre retocando, porque esses símbolos, né, são meio que mágicos. Você pintar a casa inteira com símbolos, protege a casa e eles não conseguem entrar. E no decorrer dessa história, no decorrer dos próximos livros, a humanidade já aprendendo a lidar com esses seres, a lutar contra esses seres. Descobre meios antigos que podem revidar contra essas criaturas. Mas aí surge sempre um doido, um herói que tá cansado de tudo, enfia a cara e quer enfrentar esses terraitas, quer descobrir uma forma de acabar com eles, que é o... eu não lembro o nome dele, tá? Que é o principal aqui. Eu também não lembro o nome dele. Arlen. Ele tem os traumas da vida dele, então ele falou, quer saber, não tem mais nada a perder na minha vida, eu vou enfiar a cara desses terraitas e vou descobrir qual é a deles. Nesse ponto é um pouco clichê, um pouco chato. Acaba sendo, mas mesmo assim, gente, olha... Mas segue um pouco o padrão de heróis, né? Mas o universo vale a pena compensar essas falhas. Realmente, Ciclo das Trevas, vocês já tinham me dito, mas eu não adquiri, então eu não li, infelizmente não rolou. Mas eu quero muito, 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 tanto pela indicação que vocês já tinham dado, quanto essa agora, quanto de eu ter visto comentários por aí, então ele é um 5%. Um pouquinho de medo de adquirir esses livros e não terem continuação? Um pouquinho, mas quero ler. E aí, Rex? Era desse. Rex. Eu tava doido pra ler esse livro, eu que dei pro Miquel de presente pra mim ler com segundas intenções. Vocês viram que ela deu pra ela ler. A gente faz muito isso, viu? Dar um presente pro outro com intenção de ler também. Foi uma das melhores histórias de bruxas que eu já li. Porque me deu medo mesmo. É totalmente diferente do que a gente realmente encontra quando a gente fala sobre bruxaria, né? Exatamente. Eu acho que foi bem inovador, bem original a ideia do Thomas, né? Uma bruxa que ela é um animalzinho de estimação numa cidade. Animalzinho entre aspas, tá? As pessoas têm aquela bruxa como animal de estimação porque, assim, a humanidade se conhece essa bruxa. Todo mundo que chega naquele local não consegue mais sair de lá, não consegue mais... Tudo pessoa que muda, tá? Não consegue mais ir embora, por quê? Porque a bruxa, ela tem efeitos em cima das pessoas. A pessoa mudou pra cidade onde essa bruxa vive, e depois quer ir embora, ela sai da cidade, ela começa a ter desejos suicidas e ela tem que voltar pra cidade. A bruxa, ela foi amaldiçoada no passado e ela assombra todo mundo, só que ela não faz nada, ela só aparece, vamos supor, nós estamos aqui gravando, falando com vocês e do nada ela aparece na nossa frente. Só que nós já estamos acostumados com a convivência, então nós ignoramos ela, continua a gravação, ela fica olhando com aquela cara dela, com a boca costurada, com os olhos costurados, né, aquela cara dela. Nós estamos aqui falando com você, essa é a história do livro. Você tá juntando com a sua família, ela aparece lá, a família olha... Beleza, notifica o aplicativo que ela apareceu e continua a vida. O nome do aplicativo é Rex. Ela tá quietinha, as pessoas mexem com ela. Então, as pessoas não mexem, quem mexe são as crianças. As crianças são um bicho, né? Adolescente taiada, assim, que, sabe? E as crianças começam a aprontar, elas perdem o medo. Quando você desconhece alguma coisa, você vai sempre tentando alcançar os limites e forçando um pouquinho mais. E é nesse momento que vai dar merda. Vai mexer com quem tá quieto. É um livro que ele vai ganhando uma proporção, é como se fosse uma bola de neve, né? Ele vai começando, ele vai construindo. E chega nos últimos capítulos, nossa, é uma loucura, é um apocalipse que acontece aqui. É igual Donnie Darko, você fica a cabeça explodida. Você fala, acabou? Cadê o próximo livro? Cadê o próximo livro? Que não tem, porque o autor já falou que ele não gosta de continuações, ele só escreve livros únicos, e você vai ter que se contentar com aquilo. Rex, que eu falei antes, já li. Concordo 100% com a Glaucia, que é a melhor história de bruxa que eu já li. Apesar de que eu não li muitas histórias de bruxa na minha vida. Mas esse aqui, com certeza, é uma das mais originais, até se não botar a bruxa no meio. É uma das histórias de terror mais originais que eu já li nos últimos tempos. Então, não tem como, eu amei, amei. Inclusive, a Glaucia falando aquela cara dela, eu achei muito engraçado. E pra não ser diferente, pra poder finalizar isso daqui... Esse eu sei que a Dessa leu. Ela gosta, como a gente gosta, eu já não sei. Mas, gente, esse livro tinha que entrar na lista de melhores. É um dos favoritos da vida. A gente assistiu
O filme. Esses dias. Eu assisti alguns diários de leitura da Dessa, mas acho que ela não gravou todos, porque ela não terminou de ler, se eu não me engano. Mas eu acompanhei os diários de leitura dela. Não tem nem o que falar, gente. Esse livro é maravilhoso. É um livro de desgraceira pura, né? Já é Os Miseráveis. A gente acompanha a história do Jean Valjean, como o Mikael falou, semelhante ao Conde de Monte Cristo. Não, deixa quieto, não fala muito não. Deixa o pessoal assistir o vídeo desse diário de leitura. Beleza, deixa aqui o diário de leitura pro povo ver. Não vou falar, não. E por último, Os Miseráveis, que sim, eu já li e eu não terminei os diários de leitura que eu tava fazendo. Que é porque eu comecei a ler esse livro e fazer os diários em 2016. E aí eu fiquei 2, 3 anos, 4? Quantos? Não, foi em 2016 mesmo. Meu Jesus amado. Eu fiquei anos com esse livro parado na estante sem ler ele. Até que eu voltei agora, no início de 2020, e terminei esse livro. Que eu dei, acho que 4,5 estrelas, 4 estrelas, 5 estrelas, não me lembro direito. Eu dei uma nota muito alta, eu amei, eu amo a história como um todo, porém eu tenho ressalvas com o senhor Vitor Hugo, porque ele não sabia cortar certas coisas do livro dele, que ele se enrola. Mas eu sei que é uma história maravilhosa, inclusive as adaptações que não tem, tipo, descrição dos esgotos de Paris, são perfeitas sem defeitos. Então não tem como. Vou dar 10% aqui também. Estamos aí. Essas são nossas indicações, esses são os nossos preferidos, né? Da vida, que nós amamos. Espero não ter ficado grande esse vídeo. É que a gente tem que falar Mas um ficou tiquinho, um pouquinho. Pra quem não conhece. É 10 livros, né? Mas se fosse fazer 10, cada um ia ser 20. Eu ia zerar, porque eu sou a louca do romance de época. A desse olhar assim, por que eu chamei ela? E aí, ficou bom? Deu certo? Deu uma gêmea literária aí? Eu acho que se der 50% eu tô contente. Eu tô duvidando, né? Deu uma trigêmea literária aí? Ah, eu fiz minhas dúvidas. É isso daí, gente. Valeu Dessa pela oportunidade Pelo convite. E Mas aí, espero que esses livros que a Dessa não leu ou vocês não leram, né? Espero que acate nossas indicações, se vocês gostem, que leia e depois passem um feedback, tá? Muito obrigada mais uma vez pelo convite e até a próxima. tchau. Ai, muito engraçado. Gente, eu amo esses dois, sério. E agora nós vamos saber, então, se eles são ou não são minha alma gêmea literária. 75%! Uau! Uau! 75%. Isso é muito bom, principalmente porque tem 2 ou talvez até 3 livros que estão 5% agora e talvez virem 10. Então é um 75 que talvez vire 85. Se eu me emprestar a ler esses livros, quem sabe não vira um 100. Não sabemos. Então é um 75 com muito potencial. Muito obrigada, Glaucia e Mikael, por terem topado esse convite. Eu adorei a participação de vocês, eu adoro vocês, inclusive. Se inscrevam lá no canal deles, porque eles são muito divertidos. Vocês tiveram só uma palhinha aqui agora. Curtam esse vídeo se gostaram, se inscrevam no canal, se é o primeiro beijo de vocês aqui. Eu espero que vocês sintam falta no próximo vídeo. Beijo. Tchau. Terem topado esse convite, eu